Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos em Cristo, que a paz do Senhor possa repousar em cada um de vós. Hoje, o primeiro dia da semana, graças a Deus por esse privilégio que Ele nos concede. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana que tu nos dás. Ao estudarmos a tua palavra, queremos pedir que o teu Santo Espírito nos revele a nossa condição e nos abra entendimento para aceitarmos as tuas verdades. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Judas, o discípulo egoísta. Estamos falando dos discípulos de Jesus, como cada um deles foram chamados. Em João 6,64 tem uma declaração acerca dos discípulos de Jesus que diz: "Contudo, há descrente entre vós." Foram as palavras de Jesus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Vamos ouvir o relato da história de Judas. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariote, que professava ser seguidor de Cristo. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias e, ao unir-se aos discípulos, esperava assegurar para si alta posição no novo reino. Os discípulos estavam ansiosos por que Judas fosse contado entre eles. Tinha imponente aparência, era dotado de perspicácia e habilidade executiva, e eles o recomendaram a Jesus como pessoa que lhe seria de grande utilidade na obra. Primeiro, não foi chamado. Jesus não o escolheu como discípulo. Poderia ser um seguidor, mas não discípulo diretamente, como os outros. Achava de que realmente era seguidor de Jesus e professava-se publicamente, como muitos hoje. Os discípulos de Jesus, confusos pela sua aparência, recomendaram-lhe a Jesus. Coisas dessas nós encontramos na sociedade e na igreja. Pela aparência, pela postura, a forma de falar. Este é que dá para ser ancião. Este pode ser isto e aquilo. Este pode ser diretor. Vamos continuar a ouvir a história de Judas. A história posterior de Judas revelar-se-ia o perigo de permitir qualquer consideração mundana influir no julgar a capacidade de homens para a obra de Deus. A história que veio a seguir mostra: não é a forma humana, não é a postura, não é a intelectualidade, não é a habilidade humana é que conta para a obra do Senhor. Infelizmente, a Igreja do Senhor está se mergulhando na apostasia, nos problemas, o mundo envolvido dentro da Igreja por causa dessas tendências de olhar pela habilidade humana e colocar pessoas na posição de direção da igreja. Todavia, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Ele percebia, ele entendia, sentia a influência daquele poder divino que atraía almas ao Salvador. O Salvador lia o coração de Judas, sabia as profundezas da iniquidade a que, se o não livrasse a graça de Deus, havia ele de emergir. O Salvador conhece o coração. Mesmo aquelas pessoas que não são convertidas também sentem a influência do poder do Espírito Santo. Mas, às vezes, a profundeza da iniquidade que há no coração, a graça de Cristo, muitas vezes, não os atinge. Não que o Senhor não quer, porque essas pessoas não deixem que a graça de Cristo possa modelar a sua vida. Este é o grande perigo, e Judas atravessou esse perigo. Ligando-se a si, esse homem, Jesus colocou numa posição em que poderia ser dia a dia posto em contato com as torrentes de seu próprio abnegado amor. Jesus não despreza ninguém, nem rejeita ninguém. Colocou o homenzinho numa posição que dia a dia ele pudesse estar em contato direto com a torrente do amor de Cristo.
Abrisse Judas o coração a Cristo e a graça divina baniria o demônio do egoísmo. E mesmo Judas se poderia tornar um súdito do reino de Deus. Se ele abrisse o coração, se os motivos realmente que ele advogaria ou advogava de que era seguidor de Cristo, se fosse verdadeiro, a graça de Cristo baniria o demônio do egoísmo. Há um demônio do egoísmo. Esse demônio ataca todos nós, todos. E a alguns, a graça de Cristo os alcança, mas a outros, é terrível. Deus toma os homens tais como são e os prepara para o seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Deus não rejeita ninguém. Pode vir com egoísmo, com orgulho, com inveja, com cobiça. Todo tipo de pecado que você possa ter na vida. Vem. Deus o aceita, mas ele vai disciplinar. Se você aceitar a disciplina de Deus e aprender dele, como ele disse, vinde após mim e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Então você torna um súdito de Deus, um súdito do reino do Senhor. Esta graça está aqui disponível para todos nós. Não são escolhidos por serem perfeitos. Os homens não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade mediante a graça de Cristo, se possam transformar à sua imagem. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Escutou as mesmas preciosas lições. Mas a observância da verdade exigida por Cristo estava em desarmonia com os desejos e desígnios de Judas, e este não queria ceder suas ideias a fim de receber sabedoria do céu. Lá está. Como hoje, no passado, sempre houve homens que estiveram em contato direto com a palavra do Senhor, receberam as mesmas oportunidades. Tal como um pai em casa com muitos filhos, dá oportunidade a todos, mas uns aceitam obedecer, tal como é ensinado, outros, no coração, não aceitam. Fingem de que aceitaram, mas os seus propósitos no coração estarão em primeiro lugar. Na igreja hoje temos encontrado pessoas, os pregadores sobem, pregam, mas as pessoas saem e murmuram, criticam, rejeitam. E outros batem com a mão no peito: Senhor, eu sou pecador, não sou digno de receber teu perdão, mas aceito pela tua graça, teu amor e teu perdão. Assim será até o fim. Mas, queridos amigos e irmãos, o Senhor estende essa oportunidade para você. Aceita. Renda o coração a Cristo. Abra o teu coração a Jesus hoje e agora, para que não possas cair no mesmo erro que Judas caiu. No final da história de Judas, quase todo mundo sabe que foi trágico. Não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Medite e analise sobre a tua vida. Se existe um demônio que está travando o teu coração de não abrir a Jesus, peça a Cristo agora: Senhor, toma meu coração, toma minha vida. Expulsa esse inimigo que me impede de aceitar as tuas verdades e obedecê-las como tu o pedes. Em nome de Jesus, suplico e rogo estas bênçãos para ti. Um grande abraço. Amém.